Um dos homens mais fascinantes da história, claro, excluída a pessoa de Jesus, nasceu por volta do ano 5 ou 6 da era cristã e faleceu em torno dos 60 anos de idade. Ele era um judeu. Embora não vivesse explicitamente na Judéia ou na terra de Israel, porque o seu pai, a sua família, parte dela era de formação greco-romana, e a outra parte com os seus laços na terra de Israel, ele era da tribo de Benjamim, inclusive, como ele mesmo atesta em algumas de suas passagens autobiográficas. Durante os 25 anos, 30 anos da sua vida, ele foi um judeu muito dedicado, muito fiel, um pouco exagerado. Tão exagerado que tomou como missão da sua vida perseguir um novo grupo de judeus que começava a surgir. Grupo esse que acreditava que o anunciado Messias, o Salvador de Israel, tinha chegado. De fato, depois que Jesus de Nazaré começou a pregar e se apresentar como sendo esse Messias, esse Salvador, morreu, ressuscitou, voltou para casa no céu, muitas pessoas creram que de fato ele era o Messias e começaram a se organizar em pequenas comunidades em Jerusalém e depois em outras cidades em Israel e fora de Israel. Era preciso combatê-los, porque eram heréticos. O Messias não tinha vindo. Assim criam os judeus em geral. E um desses homens se tornou um campeão da perseguição a esses novos judeus, a esses depois chamados feroz nisto. Não se contentava enquanto não prendia, e essa pessoa que professava ser um seguidor de Cristo era julgado segundo as leis internas de Israel. Numa dessas missões assassinas, ele se dirigiu à Síria, mais particularmente a Damasco, para arrastar os que ali seguiam, que na época chamavam de o caminho. Só que na viagem, algo lhe aconteceu. Um clarão do meio do nada, na estrada, iluminou a sua alma, iluminou os que estavam próximos, e ele 3 vezes relata isto, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu não sei porquê, mas extraordinária e maravilhosamente ele reconheceu que era a voz de Jesus. E naquele momento, tudo mudou na sua vida. Há muitos anos, ocorreu algo extraordinário aqui nessa igreja também. Eu não era o pastor da igreja, eu era professor da escola bíblica, que se reunia ali, na galeria, aquele lado esquerdo ali, porque não havia espaço. E eu era professor da escola bíblica naquele lugar ali. E passou a frequentar aquela classe um jovem. E um dia ele viu que o mesmo que estava ali, estava aqui, no púlpito, dirigindo o culto. Ele disse: se esse cara for lá para frente, do jeitinho que ele está aqui, falando desse modo, com a roupa que ele está, eu vou ficar nessa igreja. E eu, do jeitinho que eu estava ali, desci e vim para aqui. Então ele começou a frequentar o culto. Anos. Um dia, conta ele, eu pregando um sermão, disse as seguintes palavras: Jesus é o Filho de Deus.
Certamente eu devo ter dito isso muitas outras vezes antes. Mas naquele dia, quando eu proferi, Jesus é o Filho de Deus, voltarei já à história. Lutero dá um testemunho sobre a sua própria vida. Martim Lutero disse que preparava a sua aula no escritório que ficava no alto da torre, e quando ele leu que um justo vive pela fé, em Abacuque, também em Paulo, uma luz irradiou na alma dele inexplicável. E ele entendeu que todos os seus esforços até então desenvolvidos para agradar a Deus não faziam nenhum sentido, porque Deus gostava dele de graça, pela graça. Ele entendeu que o ser humano é salvo pela fé em Jesus e não pelas obras que realiza. Uma luz mudou a sua vida, uma luz interior, mais profunda, a partir do qual ele passou a tocar toda a sua existência, seus escritos, seus pensamentos, seus feitos. Por volta, portanto, aí do ano 34, 35, então, Saulo, o homem a quem estou me referindo, caminhando para aquele fim persecutório, também sobre ele irradiou uma luz. E junto dessa luz, uma voz, mas que não era uma voz de trovão, como parecem ser as vozes celestiais. Ouso dizer que era uma voz assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu acho, mera hipótese, que Jesus falou assim, porque sendo Paulo um tronitroante, um bravo, ele reagiria, se fosse uma voz possante, com outro modo. Por que você quer saber? Mas quando ele ouviu, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele entendeu, junto com aquela luz, que estava errado. Ele mesmo descreveu um pouco da sua biografia na carta que escreveu ao seu filho adotivo Timóteo, a primeira, capítulo 1, versos 12 a 17, em que ele diz: agradeço profundamente a Cristo Jesus, meu Salvador, porque Ele me salvou e me considerou digno de pregar o maravilhoso Evangelho. Durante grande parte da minha vida, eu me recusei a crer em Cristo. Primeiro. Segundo, persegui os cristãos. Terceiro, debochei do Evangelho. No entanto, eu fui alvo da bondade de Jesus. Eu estava errado na minha ignorância e incredulidade. Assim mesmo, fui maravilhosamente alcançado pela graça do Deus eterno e conheci a fé em Cristo Jesus e passei a amá-lo. Continua ele. Há uma palavra que deve ser aceita por todos, porque é fiel e verdadeira. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu estou incluído no topo da lista desses pecadores. Repito, eu estou incluído no topo da lista desses pecadores. Por ser eu um grande pecador, o maior deles, recebi a graça da salvação. Ao me salvar, Cristo Jesus mostrou toda a sua bondade. Além de me salvar, Ele fez de mim um exemplo para todos que nele crerão e receberão a vida eterna. Assim, celebremos ao único Deus soberano, eterno, imortal e invisível, com honra e glória, hoje e por toda a eternidade. Todos digam amém. No culto das 9, eu mencionei que esse texto nos convida a agradecer a Jesus pela salvação com a qual graciosamente nos alcançou. Ao ponto de um outro autor, grandemente influenciado por Paulo, nós não sabemos o seu nome, escreveu a carta aos Hebreus, mencionou a essa salvação, agregou o adjetivo grande.
salvação. Também mencionei que esse texto que acabei de ler nos convida a afirmar e reafirmar a bondade de Deus. Eu, se fosse Jesus, não salvaria Paulo, porque o que ele fez não é normal. Mas graças a Deus, para Paulo, eu não sou Jesus. Eu salvaria alguns outros, mas Saulo não. Consentiu na morte do grande Estevão, sem qualquer trocadilho aqui para o grande. Eu também mencionei que este texto nos convida a pensar em nossa própria indignidade, quando Saulo se coloca no topo da lista. Onde é que nós nos colocamos? E agora, eu quero só destacar, buscar responder de modo muito breve a seguinte pergunta: celebremos ao único Deus soberano, eterno, imortal e invisível, com honra e glória, hoje e por toda a eternidade. Amém. Como é que nós celebramos o único Deus? Primeira sugestão, é o que estamos vendo aqui, vimos, ainda veremos. Com a arte. A arte é, de fato, o louvor musical, vocal, instrumental, é, por excelência, um meio elevadíssimo de dignificarmos o Deus único, de celebrarmos o seu amor. Mas eu quero ir além. Nós podemos celebrar o único Deus com a nossa profissão. Estou deixando o território dos templos, dos locais sagrados de nossas reuniões, para adentrar ao território profano do trabalho. Mas nós passamos no trabalho a maior parte das nossas vidas. Se nós não celebrarmos o Deus eterno no nosso trabalho, nós celebraremos talvez o Deus eterno 1/4 ou 1/5 das nossas horas de vida. Nosso local de trabalho, seja ele qual for, bem ou mal remunerado, apreciado bem ou não, é o território onde devemos celebrar o Deus único, soberano, eterno, imortal e invisível, com honra e glória. O trabalho não é apenas um lugar em que ganhamos dinheiro. É o lugar em que nos realizamos. E nós nos realizamos quando fazemos bem o que fazemos e quando também usamos aquele tempo e aquele lugar como templo para glorificar, exaltar e dignificar o Deus eterno, de tal modo que as pessoas olhem para nós e amem a Deus. Além da música e da nossa profissão, nós podemos adorar a Deus com qualquer outro tipo de manifestação do pensamento. Eu quero me referir agora ao território necessário, sempre necessário, da apologética. Nós falamos de Deus, sobre Deus, por causa de nossa fé. Mas além de nossa fé, que é simples, profunda e poderosa, nós podemos e devemos dizer por que é que nós cremos no Deus eterno. Nós sabemos que a negação de Jesus como Salvador, ou mesmo da existência de Deus como nosso Criador e único regente de nossas vidas, sempre foi uma realidade em todos os tempos. Não é agora. O ateísmo não é invenção moderna. O agnosticismo, de igual modo, não é algo que vem do século XVI. É muito anterior. E nós tivemos na história da igreja um período em que muitos autores que foram repudiados pelo pensamento da época
pela intelectualidade da época, não havia ainda algo como universidade, mas havia academias e outras expressões culturais na Grécia, em Roma, em outros lugares, em que Jesus também era alvo do deboche, da negação, muito fortemente. Há muitos livros que falam do atraso intelectual dos cristãos. E nessa época, muitos cristãos não recuaram. Continuaram na sua fé. Em alguns lugares pagaram até com a vida. Mas com a sua pena, eles começaram a declarar que Jerusalém era tão poderosa quanto Atenas, para dizer que a fé no Messias, a fé em Cristo, tinha tanto valor como o pensamento grego. Um dos pontos altos da humana civilização. E eles foram muito bem-sucedidos. De certo modo, podemos dizer que eles venceram a batalha literária e filosófica. Às vezes, nós temos idas e vindas nesse campo, mas o que importa é que nós não recuemos em nossa fé, e nem em nossa tarefa de dizer em que nós cremos, em quem nós cremos e por que nós cremos, com ousadia, coragem e erudição. É uma tarefa nossa, porque a fé cristã contém elementos que estão além da razão, mas a fé cristã é altamente racional, porque ela é baseada num livro, logo ela é objetiva, podemos discuti-la se a interpretação está correta ou não, é um esforço intelectual. No primeiro culto eu fiz uma menção muito rápida à blasfêmia contra o Espírito Santo, e eu disse então que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é propriamente dizer algo contra o Espírito Santo, ou contra Jesus, ou contra alguma pessoa da Trindade, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é negar o convencimento para a conversão que vem do Espírito Santo. Então, todo pecado em que a pessoa nele persiste, sem se arrepender, é um pecado ou uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão. Todavia, por mais resistente, Paulo é um exemplo disso, se arrepende, se converte, é salvo. Não tem pecado sem perdão. O único pecado sem perdão é o de não se arrepender, porque não há salvação se não há arrependimento. Mas o irmão diz, agora você bagunçou a minha cabeça. Estou dando esse exemplo para dizer que a nossa fé é baseada num livro, e nós podemos ler e interpretar, discutir e concluir naqueles aspectos que estamos considerando o que é o mais valioso, o que é o mais próximo da realidade, para que entendamos o texto no seu conjunto. Nós devemos e precisamos, jovens, professores aqui, nos apresentar como aquilo que nós somos, homens e mulheres, salvos por Jesus Cristo, chamados de cristãos. Se porventura isso hoje causa algum estupor em algum lugar, não pode alterar a nossa fé, é a nossa identidade. Por que vamos escondê-la? Não só não vamos escondê-la, mas afirmá-la, explicá-la, apresentá-la, para que mais pessoas creiam. Penso que nós dignificamos, honramos, celebramos o Deus eterno, único e imortal, quando a nossa vida é íntegra. Quando as pessoas olham para nós e dizem, falou, ele cumpre. Disse que vem, ele é cristão. Ele deve, ele paga. Ele ouve, ele não xinga, ele é cristão. Ele é político, honesto. Ele é empresário, honesto. Ele é professor, honesto. Com a nossa integridade, nós honramos o nome do Deus eterno. E por último, eu quero voltar ao tema do louvor, sobre o qual eu também faço aqui uma afirmativa. Nós
exaltamos o Deus eterno, único, imortal, invisível, quando nós temos a consciência que o louvor, ou a música, ou a arte que hoje fazemos em honra a Ele, é para sempre. Vou me explicar. Nós lemos no livro do Apocalipse, muitas músicas estão lá, que no céu já estão sendo cantadas, e vão ainda ser cantadas. Eu não sei se no céu vai ter orquestra, não está revelado, mas pela leitura do Apocalipse, eu acho que vai ter, mas é puro achismo. Vai ter cântico, vai ter que ter acompanhamento, pelo menos, né? Então eu acredito que no céu vai ter orquestra. Não sei se lá vocês vão ter os mesmos instrumentos, serão novos instrumentos. Isso eu não sei, nem posso especular a esse respeito. Brincadeiras à parte, eu quero dizer o seguinte: o que é que dura para sempre? É o louvor, que nós louvamos aqui e louvaremos no céu. Trabalho, não trabalhará, no céu não trabalharemos, nem teremos projetos, mas nós louvaremos. Nem nos casaremos, nem teremos filhos. Isso não é bom, né, Fabiane? Isso não é bom, né? Mas estarão lá, as suas duas com você lá, e não serão bagunceiras, nenhuma das duas será bagunceira. Brincadeiras à parte, só para dizer isto, que quando nós aqui louvamos com intensidade, verdade, nós estamos antecipando a vida no céu. O louvor é uma prolepse, uma antecipação do céu. É por isso que nós gostamos tanto de louvar. É por isso que às vezes, quando terminamos um culto como este, umas pessoas dizem: ah, eu me senti no céu. Você não sentiu, você estava mesmo. Fique tranquilo, fique tranquila, porque o louvor nos coloca no céu. Então, eu vou só recapitular. Como é que nós podemos honrar ao Deus eterno com glória e majestade? Com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós somos, com o louvor que nós damos ao Deus eterno. Tudo começa quando nós, ouvindo a voz de Jesus, respondemos como Saulo respondeu: que queres que eu faça? Porque a graça de Deus é para todos, para todas, mas se torna efetiva e real, presencial e testemunhal, quando eu, quando você, quando nós dizemos: é isso que eu quero para a minha vida, a graça. Meu desejo, enquanto vamos cantar agora, que você pense nisso, e diante de Deus faça a sua oração. E se não aceitou ainda a graça de Deus na sua vida, diga como Paulo: é essa maravilhosa graça que eu quero que me conduza daqui para frente. É essa preciosa, essa infinita, essa maravilhosa graça que Paulo tão bem retratou em suas obras, que é também o desejo de nossa alma, seja também a sua. Em pé, cantemos.